Depois da música, a altura para vos apresentar agora uma cara da casa também, digamos assim, Dr. Pedro Ferreira Lopes, que está aqui connosco, um dos nossos médicos, não é? Da manhã. Tu és da casa já, dos doutores, da manhã. Parte da casa. Da Júlia e do Jota. É, exatamente. Olha, como é que te sentes com essa experiência que já dura há um aninho, há uns anos. Já dura há uns anos. Há uns anos. Há uns anos. Que o tempo voa. Pois é, isto é bem impressionante. Passa muito Agora rápido. corrigiste muito bem, passa muito rápido. É muito engraçado porque, na realidade, é um painel médico que falamos das diferentes temáticas da medicina, o que é muito interessante porque dá até para explicar como se complementam umas áreas com as outras e agir, porque assim todos juntos conseguimos explicar melhor claro, essa na tua área da saúde oral e que depois, no fundo, há uma ligação muito grande à saúde geral. E nem a propósito, como o tema desta música de boca em boca, e nem a propósito, a boca é fundamental para nós, com ela que nós comunicamos, não é? Sim, de facto, é a parte mais visível se a pessoa está saudável ou não, não é? Exatamente. Quando olhamos para uma pessoa é a parte mais que nós reparamos logo. Um sorriso bonito e saudável é importantíssimo em termos da nossa autoestima e em termos sociais, não é? Aquilo que as outras pessoas, como as outras pessoas nos veem, é muito importante. Isso é o mais importante. Liguem para o programa 214419876 ou 214419890 e ponham algumas questões ou coloquem algumas questões ao Dr. Pedro Ferreira Lopes, que está aqui connosco, exatamente também para anteciparmos este dia onde se assinala o Dia Mundial da Saúde Oral, que é na próxima segunda-feira, dia 20 de março. Exatamente. Que importância é que tem este dia? Isto é assim, é uma maneira de toda a comunidade, portanto, dentária, não é? Essencialmente de médicos dentistas, darem a conhecer a importância que é a saúde oral. A saúde oral, as pessoas têm muita ideia que se resume aos dentes. Ter um dente com uma cárie ou ter um dente estragado. E se dói, vai ao dentista e pronto. É um pouco a ideia geral que as pessoas têm do que é ter uma boa saúde oral e não ter dores de dentes. E na realidade não é. Porque geralmente quando a pessoa tem uma queixa é porque já está numa situação mais limite e daí, portanto, já é algo que... Procurar o médico, não é? Que depois tem que haver tratamentos, não é? E o que é bom de ir ao dentista é antes de ter problemas, é fazer uma prevenção. Porque se a pessoa vai prevenir as cáries, logo, não só é muito menos oneroso, é mais barato ir ao dentista e evita tratar do problema mais cedo. Evita sofrimento, não é? Porque se tem dores de dentes, a pessoa está a sofrer. Além disso, existem outras patologias associadas, como a periodontite, que é o que chamam a piorreia, o cancro oral, que muitas pessoas, quando aparecem, já é numa situação limite e muitas vezes, infelizmente, já não tem solução. Portanto, o diagnóstico precoce é fundamental para o prognóstico do cancro oral e é importante que as pessoas tenham essa noção, porque muitas vezes o deixar andar pode ser a diferença entre conseguir resolver sem sequelas ou, em algumas situações, até mesmo não haver solução e a pessoa poder morrer. E que conselhos é que nos podes dar para termos uma boa saúde oral? A começar, obviamente, pela higiene oral, sem dúvida. A higiene oral é fundamental, portanto, a pessoa lavar bem os dentes, usar o fio dentário, é muito importante para ter a boca livre de bactérias, que é o que provoca a cárie. Além disso, uma boa saúde oral também passa pela nossa alimentação. Uma alimentação que não rica em açúcares, obviamente que faz com que a probabilidade da pessoa ter cárie seja menor, porque o açúcar é o alimento de predileção das bactérias. É um grande veneno, não é? É um grande veneno não só para o nosso organismo, como é aquilo que as bactérias usam para se alimentar e que depois libertam um ácido, que é o ácido lático, que vai destruir o esmalte do dente e isso é que sim provoca a cárie. Ou seja, à noite, vamos lá, à noite quando nós vamos para a cama e comemos aquele chocolate ou comemos aquele bolo ou aquela bolachinha... Isso é o pior que a pessoa pode fazer. É o pior que pode acontecer. Exatamente. Se não formos escovar os dentes, não é? Exato, porque a pessoa durante a noite, o fluxo salivar vai diminuir, logo a capacidade que nós temos de autolimpeza da boca diminui, portanto, o alimento rico em açúcar fica junto aos dentes e na nossa cavidade oral e vai ser um festim para as bactérias que vão se multiplicar e vão provocar uma grande... A noite toda em festa. Em festa, claro. Aquilo é um festim de açúcar, não é? Quantas vezes é que devemos lavar os dentes por dia? É assim, idealmente 3 vezes, mas se for 2 já não é mau. O importante é lavar os dentes depois do pequeno almoço e antes de deitar. Isso é o mais importante. Obviamente que a pessoa, depois da refeição do almoço, se puder lavar os dentes, fantástico. Pronto, lavar ainda os dentes logo pela manhã, obviamente... Manhã e à noite é fundamental. É fundamental. Fundamental. O da noite, então, é o mais importante. Obrigatório. Quer dizer, a pessoa não pode falhar. O lavar os dentes à noite
depois de comer, antes de ir para a cama. Não é comeu, vai lavar os dentes e depois está em frente à televisão e come umas bolachas e come uns chocolates e a seguir vai-se deitar. Não. Antes de deitar, lavar sempre os dentes. É fundamental para ter uma boca saudável e isenta de cáries, não é? Claro. E também de outras patologias. Como é que este dia vai ser assinalado, enfim, um pouco por todo o mundo, porque é o Dia Mundial da Saúde Oral, isto na próxima segunda-feira, atenção, Sim. E o que é que iniciativas é que vamos ter assim, cá? Há sempre algumas atividades da parte das ordens profissionais. Eu, por exemplo, vou fazer na minha clínica um evento com crianças e adultos, em que vão estar lá crianças... Sensibilização também? Sensibilização, é. Nós na clínica temos portanto, atendemos crianças num centro de acolhimento, obviamente pro bono, oferecemos tratamentos a crianças carregadas. Tu estás ligado ao lado solidário, não é? Sim, tento sempre que possível poder ajudar e nós temos um grupo de crianças a que fazemos isso. Elas vão lá estar, portanto, nesse evento. Vão socializar também com os nossos filhos, eu vou levar os meus filhos, muitas figuras públicas que vão lá estar vão levar também os filhos deles e vamos todos socializar. Vou fazer uma mini palestra sobre a importância da saúde oral da infância à terceira idade. É uma linguagem diferente para a miudagem que temos que ter quando faz esse tipo de discurso? Tem que ser sempre um diálogo mais ilustrado, por assim dizer, porque só falar para as crianças não tem o mesmo significado do que falar e mostrar bonecos desenhos e tudo mais. É muito mais em termos de visual. E obviamente que como eu vou falar da importância da saúde oral da infância até à terceira idade, os problemas da infância na saúde oral não são os mesmos da terceira idade. E então tem sempre que haver uma medicina dentária ajustada a cada idade e como tal, eu ir falar dessa temática desde a infância à terceira idade. Isto é o que se vai passar no teu consultório, na Prime Clinic, portanto, em Lisboa, num dia dedicado exatamente à saúde oral. Que conselho, e já agora isto é importante e as pessoas muitas vezes fazem estas perguntas e já nos aconteceu, quando nós estamos em casa, às vezes com uma dor de dentes e não temos o antibiótico, que mesinhas, quer dizer, isto perguntaram a um profissional de saúde, mas que mesinhas é que se pode fazer em casa para atenuar, por exemplo, uma dor de dentes? É assim, existem imensas mesinhas, muitas delas de facto não têm grande efeito. Existe, por exemplo, a do bicarbonato, bochechar com bicarbonato e água, que ajuda na cicatrização. É verdade, tem um efeito cicatrizante que ajuda, mas há pessoas que têm a mania, tipo, se dói o dente, meter um cravinho dentro do dente porque aquilo atenua a dor. Não é verdade. Ou sal, também fala-se sal. Não é verdade. O que pode acontecer com o cravinho é ficar com um sabor horrível na boca. Já cravo. Porque é assim, existem alguns produtos na medicina dentária que num dos componentes é o cravinho. E muitas vezes as pessoas associam o cheiro a um produto de medicina dentária, então vão colocar porque acham que aquilo vai resolver. De facto, não resolve. Existem muitas mesinhas, mas que não são assim tão eficazes. O mais eficaz é mesmo para sensibilidade também dentária, também existe... Sim, existem produtos específicos para a redução da sensibilidade dentária, essencialmente pastas de dentes, gel desensibilizante, alguns elixires, mas muitas vezes a sensibilidade dentária está associada à patologia oral, como cáries, desgastes dentários, recessão gengival. E a pessoa toca no dente e dói e tem uma sensibilidade... Claro, o melhor que tem a fazer é ir ao dentista para identificar qual é que é o problema. Depois de identificado, então, ou resolver no dentista ou, em alguns casos, com esse tipo de produtos que ajudam bastante a reduzir a sensibilidade dentária. O branqueamento dos dentes é uma coisa que está muito na moda e que tu dás uns conselhos fantásticos, porque já tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Dr. Pedro Lopes em relação ao branqueamento. Sim. É preciso ter muito cuidado, não é? É preciso, porque é assim. Está muito na moda ter dentes branquinhos, mas tem que ter cuidado. O branqueamento, o produto que se usa é o peróxido de hidrogênio em forma de gel, vulgo água oxigenada. Obviamente não tem a concentração de água oxigenada. O que é permitido por lei, hoje em dia, na União Europeia, são concentrações de peróxido de hidrogênio máximo de 6%. Isso é o que está na lei, é o que é permitido. Só que os produtos existentes no mercado com essa concentração são caros. E então existem muitos produtos com concentrações que podem chegar até aos 45%, que são muito agressivos para os dentes e que são proibidos, mas que, como são mais baratos, alguns sítios usam. Como é que essas coisas são legais e depois... Não é legais. É ilegal. O que acontece é que as pessoas há pessoas com menos escrúpulos e com menos, como é que eu ia dizer, responsabilidade que usam estes produtos, apesar de serem proibidos, certo. Em prejuízo das pessoas em quem são utilizados esses produtos, com uma imensa sensibilidade dentária, porque na realidade vai destruir os dentes, vai destruir o esmalte dos dentes
O que vai fazer é um branco leitoso, quase como se agarrássemos em limão e colocássemos em cima do mármore, que fica aquele aspecto branco leitoso. O dente perde o lustre, fica com aspecto baço, branco mas baço e sensível. E isso é muito perigoso. Portanto, é preciso terem atenção quando se faz um branqueamento, onde fazer, sempre no dentista. Outra coisa que acontece é que é expressamente proibido fazer branqueamentos fora do dentista, a não ser por recomendação de dentista, como, por exemplo, o branqueamento de casa, que é com uma moldeira que se coloca ao gel e se dorme, por exemplo, à noite. Certo. Mas mesmo esse tem que ser sempre com a indicação do dentista. Com a indicação, exatamente. Porque tem que haver uma avaliação profissional médica antes de decidir não, porque qual senão é pode mesmo estragar os dentes claro e pode arranjar ali problemas problema. sérios. Olha, vamos atender uma chamada de alguém que nos está a ver no Canadá e que tem uma questão a colocar ao Dr. Pedro Ferreira Lopes. Ora, muito bem, Olinda, muito boa tarde. Muito boa tarde, Mr. José Figueiras. Um beijinho para o programa muito e obrigado. Queria fazer uma perguntinha para si. Diga. Eu queria fazer uma perguntinha a esta senhora doutora. Diga. Diga. Olha, eu posso pôr a televisão... Vou pôr mais baixinho. Ponha a televisão baixa e fale só para o telefone, que é mais fácil. E assim comecei e ouvimos-nos melhor. Ao Dr. Pedro. Sim. Porque eu não sei até muito bem como é que se diz aqui em inglês, mas eu vou dizer em português, até pode ser que ele saiba me traduzir para eu dizer ao meu dentista. Sim. É que eu, às vezes, sabe como se chama as nevralgias que a gente chama em Portugal? Sim. Assim, às vezes começa uma coisa, apertamos os dentes e bem... sempre direito ao estômago e é uma sensação muito má. Assim parece que uma coisa que aperta nos dentes, na cara e bem isso é assim, direito ao estômago e é assim muito má. Aquilo é só por uma fração de segundos, mas... Sim, é assim, a senhora pode ter ou estar com o início de uma nevralgia do trigémeo, ok? Isso muitas vezes tem a ver com a inflamação de um nervo que nós temos que passa na face, que é um dos ramos do trigémeo, e isso dá uma dor tipo intensa, como se fosse... a apertar qualquer coisa? Não, aquilo dá uma dor tipo rápida, intensa, como se fosse quase um choque, ok? E que por vezes há casos que é de longa duração, há outros que é de uma duração mais pequena. Aquilo que parece é que a senhora está numa fase inicial de nevralgia do trigémeo, que é uma coisa mais progressiva, tem uma dor, mas de pouca duração. Ou seja, procurar já um dentista profissional. Já um dentista é fundamental para tentar identificar qual o problema e se realmente é uma nevralgia do trigémeo. Existem alguns medicamentos que podem ajudar nesta patologia. Obviamente que muitas vezes e por vezes é feito um diagnóstico errado de nevralgia do trigémeo porque tem a ver com cáries. Tem que ter uma consulta, tem que ter uma boa avaliação Exatamente. médica, ir a um bom dentista, uma pessoa que tenha algumas referências aí no Canadá, para que possa vê-la e então entender qual é o seu problema. Mas a mim parece-me que pode ter a ver com uma nevralgia do trigémeo. Olinda, está esclarecido? Está esclarecido. Eu sou uma pessoa que eu tenho tanto cuidado e eu tento explicar ao meu dentista, que eu tenho um dentista bom. Mas pronto, e eu tento explicar isso. Mas parece que ele não entende o que ele quer dizer. Mas pronto, já ficou aqui com o esclarecimento de um profissional, do nosso Dr. Pedro Ferreira Lopes, portanto, esteja exatamente, siga este conselho. Um beijinho, Olinda, um enorme abraço para o Canadá também, bom fim de semana. Pedro, se as pessoas quiserem entrar em contacto contigo, porque recebes muitos estrangeiros, muitos, digamos assim, compatriotas nossos que te visitam e que te procuram. Nós temos a sorte de ter pessoas que vêm de todo o mundo de propósito para vir à nossa clínica, que é uma coisa interessante. De sítios longínquos, como por exemplo até a Austrália. E então isso realmente tem a ver com o que se chama a qualidade. E hoje em dia as pessoas, quando há qualidade, as pessoas correm o mundo para ir atrás dessa qualidade. A nossa clínica é a Prime Dental Clinic, que fica em Lisboa. Se quiserem o telefone é o 21-383-3444. Mas ainda há a página do Facebook, provavelmente. Pode ir ao Facebook, ao site... que é Prime Dental Clinic, ou ao site que é www.primedentalclinic.pt. Exato, e procuram e encontram logo a morada. Tem lá tudo. Podem deixar inclusive uma mensagem, quem quiser podem mandar mensagens, agora. podem marcar consultas pela internet, portanto, pelo nosso site podem marcar consultas, portanto, estamos inteiramente disponíveis para ajudar naquilo como tentei ajudar esta senhora dentro do possível, aquilo que for necessário, obviamente, estamos inteiramente disponíveis. Sem dúvida. E falando também da One Day Solution, que é uma solução que o Dr. Pedro Ferreira Lopes vai sempre falar aqui connosco, que é num dia consegue ter essa solução para quem tem problemas de dentes e sai com uma, digamos assim, com um sorriso mais bonito e mais saudável. É verdade, isto é um
tratamento que, essencialmente para pessoas que necessitam de uma reabilitação com implantes, e daí nós conseguimos num dia colocar implantes e dentes fixos, em que a pessoa entra na clínica sem dentes ou com dentes podres e sai de lá já com implantes e com dentes fixos nesses implantes. Portanto, sai de lá a morder uma maçã. Passem pela própria página do Facebook. E dá para terem uma ideia daquilo que nós fazemos. Têm uma ideia exatamente daquilo que vocês fazem. Doutor da SIC, como eu costumo dizer. Doutor Pedro Ferreira Lopes, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Por estes conselhos e, sobretudo, por estas dicas também aos telespectadores que nos veem em todo o mundo e, sobretudo, agora em direto. Doutor Pedro Ferreira Lopes, nosso convidado de hoje, dentista, isto porque antecipamos o Dia Mundial da Saúde Oral, que se comemora já na próxima segunda-feira, dia 20. Bom fim de semana, Pedro. Igualmente, muito obrigado. Agora convidava-te a ouvir uma música, exatamente que é do nosso tempo e faz parte do nosso crescimento enquanto jovens na altura, um pouco não tão jovens, no teu caso, para aí com 8, 9, 10 anos. Construída, não? Exatamente, então, vamos ouvir. adoro essa Mas música. faz parte exatamente da minha juventude. E da minha. E de todos.